meu nome é Daniela. Eu tô aqui começando a gravar esse vídeo sem saber se ele realmente vai chegar na intenção, que é uma das minhas metas para esse ano, que é criar um canal no YouTube. E esse canal, ele vai ser sobre tudo, na verdade. O nome eu já tinha pensado ser Notas Sobre, porque vai ser sobre tudo. Tudo que me atravessa e que eu queira transformar isso de alguma forma visualmente. Para vocês entenderem um pouco, eu tenho uma formação em cinema e audiovisual, e eu queria um local que eu pudesse, de forma não obrigatória, como no meu trabalho, criar coisas que poderiam ser meu portfólio, coisas que fizessem meu coração pulsar. E essa aqui é uma tentativa que eu não sei se vai para frente. Mas, dito isto, o que me impulsionou a gravar esse primeiro vídeo me deu insight de ideias, insight de ideias. Me deu insight para poder gravar esse vídeo. Foram duas coisas que no meu tempo de ócio eu fui usufruir, que era uma leitura e um filme, que não tem nada a ver um com o outro, mas eu acho que para mim essas temáticas super batem e aqui vai entrar a minha análise sobre essas duas coisas. Não análise técnica, gente, não é sobre isso. É sobre realmente eu colocar o que tá aqui na minha cabeça e que misturou com a minha vida e com a minha forma de enxergar a vida e como essas duas obras me atravessaram. A minha primeira leitura do ano foi Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. E para mim foi uma grande surpresa me deparar com esse livro, porque eu não leio sinopse de livro quando eu vou ler. E daí, simplesmente, eu quero que ele me surpreenda de alguma forma. E esse livro, que eu não esperava nada, ele entregou muitas coisas para mim, foi uma dessas situações que você tá ali, tipo, ai, será que eu continuo nessa leitura? A grande pegada desse livro é que quando eu não leio a sinopse, eu não leio realmente nada sobre. Então, ele me pegou muito de surpresa quando eu vejo que não vejo nem no início, nem no primeiro capítulo. Eu vejo um pouquinho depois que está falando sobre quem de fato escreve. A Dolly, ela começa a escrever, se não me engano, desde a sua infância. Eu não tô encontrando, gente, mas enfim, ela começa a escrever desde a infância dela sobre a relação que ela tem com o amor. Me pega muito, porque é uma das primeiras pautas para mim quando você fala sobre amor, e não é só amor romântico. É um grande foco o amor romântico dentro desse livro, óbvio. Mas, enfim, não se trata sobre isso. Não se trata sobre isso. Esse vídeo não se trata sobre isso. Eu acho que no livro, quando você se depara com uma coisa que é real, não é uma ficção. Mas para mim, uma das grandes coisas quando a gente para pensar sobre o amor de uma forma geral, que é uma pauta que me pega muito sobre pensar ele na sociedade, é que para mim o amor ele começa na família, no seu núcleo familiar. Ou de uma forma que você vai conhecer o que é amor, ou na falta dele. Porque se você tem ele ali, ele te forma de um jeito, enquanto pessoa. E se você não tem o amor, ele também vai te formar de uma outra forma, com suas faltas, com seus traumas e com as coisas que você vai buscar. Eu suponho, eu não sou psicóloga, gente, que quando se falta amor na primeira infância para alguém, vai ser uma das principais coisas que ela vai ansiar muito e ela vai sempre buscar esse acolhimento em todos os locais que ela vai estar. Seja esses locais diversos. Ela começa falando sobre o amor na sua infância, mas uma das coisas que me chama bastante atenção é que a gente não vê esse relato muito grande no seu núcleo familiar. Então, eu não sei. A única coisa que eu tenho sobre a Dolly na sua infância e da sua relação familiar, e talvez a gente pode ligar com amor e afetos, é o fato que a mãe dela, se não me engano, ensina ela a cozinhar algumas receitas e o dom da cozinha, ali de cozinhar para o próximo, de estar ali fazendo receitas, vai ser uma das coisas presentes na personalidade da Dolly. Vai ser não, porque a mulher está viva, vivíssima. Porque o livro, um parênteses, o livro ele vai parar ali nos 30 anos dela. E um dos grandes presentes que ela traz dentro do livro é a divagação sobre a presença do amor em suas relações, não só amorosas, como também de amizade. Eu acho, tenho para mim, na minha perspectiva, dentro das relações que eu tenho, que falta muito falar sobre isso. Por mais que eu ache que a gente tá em uma geração que a gente tenha muito mais inteligência emocional do que os nossos pais, não é algo muito se falado. Ou
Ou eu acho que às vezes é muito difícil você criar relações mais profundas hoje em dia. Eu tenho pouquíssimos amigos que eu posso dizer que, nossa, a gente tem uma relação aqui construída de uma forma mais profunda. Tipo, consigo conversar com você sobre tudo. É difícil você encontrar. O filme é Amores Materialistas, da Celine Song. E daí, um grande gancho para o livro Tudo sobre... Tudo que eu sei sobre o amor. Eu já ia falar o livro da Bell Hooks aqui do nada. Mas o grande gancho pra mim é que já começa antes de assistir o filme, porque quando esse filme foi lançado, fizeram aquela pré pra ser lançado, foi que ele estava sendo vendido como um filme de comédia romântica. Só que necessariamente ele não é um filme de comédia romântica. Ele é um filme que trata ali, sim, sobre romances, mas eu acho que ele não se encaixa em uma comédia romântica. Ele se encaixa num sentido que ele faz uma reflexão, uma grande reflexão sobre o amor e sobre essa coisa de lidar com o amor de uma forma vazia. Que eu acho que é a mesma forma que a gente lida com o amor para poder tentar se encaixar. Cara, uma das coisas muito boas, eu acho que do filme é que ele vai te dando coisas para você refletir sobre de uma forma muito assim, como quem não quer nada. Só que eu acho que ela quer muitas coisas nessas entrelinhas. Quando ela tem alguns diálogos. Isso não é só dentro dos diálogos, eu acho que é a forma como as coisas se aparecem. E aí eu vou dar uma. Ai, pessoa que estudou cinema. As rupturas do som de um contexto para outro, o visual, as quebras, eu acho que isso dá muito do que a Celine quer falar sobre construção do amor dentro do filme. No filme, ele se passa, e aí eu dando um panorama geral também para quem não assistiu, de uma indústria casamenteira, que ele é como se funcionasse como um aplicativo na forma física, porque e visando literalmente o casamento. Ele se dá com as pessoas que são os funcionários dessa empresa casamenteira, que de fato vão tentar unir perfis que são compatíveis. O que aplicativos de relacionamento fariam de uma forma digital e algoritmos ali dentro do aplicativo de Damesh e tudo mais, acontece de uma forma física dentro de uma empresa que de fato tem os perfis e ela vai unir essas pessoas em prol de um casamento. Só que nisso tem as características das pessoas. E o filme se chama Amor de Materialistas em português, porque é de fato coisas muito superficiais, como aparência, como vida financeira, como o que você quer para o seu futuro de uma forma de estabilidade e não de uma forma de construir um amor de fato. E tem uma fala que é conversada, um diálogo entre ela e a amiga dela, que ela fala exatamente assim: vou morrer sozinha ou arrumar um marido rico? E a amiga responde, dá no mesmo. Porque era tão superficial os desejos para se construir uma relação ali naquele contexto casamenteiro, que ela poderia realmente arranjar alguém que ia suprir a questão superficial do que ela buscava, mas ela ficaria sozinha de qualquer forma. Ou seja, não teria construção de uma relação ali dentro. Seria somente a construção de uma projeção da vida da forma como ela desejava. Eu acho que ela projetava muito a vida dela sobre quem ela queria ser, como ela queria aparentar, mas muito pouco como ela queria se sentir, quem ela queria ser. De fato, sendo ela, sem a performance do eu para a sociedade. E a diferenciação que eu tenho do filme para o livro, assim, quem vai ler e ver, quem fez essas referências e ligações foi totalmente eu. Então, não sei se vão sentir o mesmo impacto que eu senti. Mas eu acho que, enquanto a Lucy, que é a personagem do filme Amores Materialistas, ela performava muito para ser aceita de uma forma muito, acho que consciente, ou não, não sei, deixa em aberto, a Dolly, nessas performances, ela tentava se encontrar e se perdia. Porque eu acho que para poder tentar ser aceita dentro desses amores, eu acho que ela tentava, e aí no amor romântico, ela tentava ser quem ela não era. Ela entrava no universo da pessoa e se deixava se levar. Então ela foi diversas Dollys em todos os seus relacionamentos, menos quem de fato ela queria ser. E aí eu acho que a grande sacada do livro é que ela se descobre no outro, mas não no outro no relacionamento romântico, no outro no relacionamento das amizades. Constrói quem ela é, ela consegue se enxergar dentro da sua relação de amizade, quando de fato ela não tá performando, quando de fato ela tá só sendo ela. Eu acho que entra também uma grande palavra dos dias atuais, que se tornou um meme, que é a performance. Eu acho que
quando a gente não consegue ser a gente mesmo nos ambientes, quando a gente não consegue se sentir pertencente a coletivos e grupos da qual a gente quer fazer parte ou a gente é obrigado a fazer parte. A performance, eu acho que entra nisso. Se a gente não se sente pertencente a alguma coisa e a gente se sente leve para ser quem a gente é, automaticamente a gente vai performar. Performar quem a gente pensa que é. Mas eu acho que o que me pega muito, que me deu esse insight, que fez, tipo assim, nossa, eu preciso falar, preciso dialogar sobre isso, é como é escasso a sensação de pertencimento, é escassa a sensação de caramba, eu encontrei uma pessoa na vida, assim, sabe? Eu tenho pra mim, aqui, dando pra louca, que é uma das maiores buscas do ser humano. Acho que se sentir pertencente, se sentir leve, se sentir que você tá totalmente sendo você ali. Eu não sei o quão difícil isso é para as pessoas, mas para mim, ser eu é muito difícil, dependendo da ocasião. E eu acho que o grande ponto é que quando a gente não se sente leve para poder ser quem a gente é, nos diversos encontros que a gente tem na vida, seja ele qual for o contexto, é que a gente vai performar. É automático. E a gente vai performar não quem a gente é. A gente vai performar o que a nossa cabeça criou que a gente é. E daí isso me faz lembrar muito uma psicóloga que eu tive. Não a tenho mais, infelizmente. E na nossa mente a gente projeta algo muito além do que de fato é a realidade. Por exemplo, ela me falou esse contexto no sentido que eu tava divagando sobre, meu corpo e tudo mais, uma grande insegurança que eu tinha. E aí ela me fez me desenhar, assim, em uma folha de papel. E aí eu acho que foi uma das primeiras sessões que eu me desenhei na folha de papel. E aí, inconscientemente, eu fui desenhando, como se eu realmente estivesse me desenhando. E quando eu vi, era algo totalmente diferente, de fato, de quem eu era. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque eu levei não só para algo físico, externo, mas para algo interno também, muito mais pessoal nas minhas relações e tudo mais. E aí eu percebi uma grande. Não é um erro, né? É inconsciente, mas uma falta de autenticidade em certos ambientes que eu não conseguia ser eu mesma, porque eu não me sentia segura. E aí, quando eu não me sinto segura, eu viro uma pessoa que não é eu, que não sou eu, tipo, no sentido de, nossa, genuinamente, que eu performo ser uma outra pessoa, muito mais segura. Querer meio que comprovar que eu sei determinadas coisas, é, querer ter uma certa forma de falar que é mais parece ensaiada, não sei dizer muito bem, mas tipo, quando eu encontrei o meu eu colidiu com esse eu performado, não foi muito legal, porque eu falei assim, caraca, não tem nada a ver comigo. Pra mim, eu sei que eu tava performando, mas para as outras pessoas não era lido como performance, porque pra elas soava muito natural. Porque por tanto tempo eu fiz isso, que pra elas já era como se fosse um outro eu, sabe? Tipo, nossa, fragmentadíssima, que tinha outra personalidade pra outras situações. Parecia que eu tava sendo falsa comigo mesma porque tava me levando para ambientes com pessoas ambientes e pessoas, na verdade, que não me nutria, que aí me fazia não ser pertencente mesmo, que me levava para um local que não era eu, que não era o que eu queria. E aí, quando eu me dei conta, eu falei assim, cara, eu vou retroceder aqui, posso ficar sem muitas pessoas próximas a mim, mas eu vou tentar reconstruir de fato sendo mais fiel a quem eu sou. A gente sempre tem essa ânsia de tentar se encaixar na vida de outras pessoas. E é sempre a ânsia de se sentir acolhido e desejado. E é aqui o meu momento milituda, porque eu vou falar algo que, assim, todos sabemos. Eu acho que o que me incomoda muito, e daí eu vou falar sobre algo pessoal. Ano passado, eu fiz parte de um clube do livro, e é ótimo o clube do livro, nada contra, mas eu acho que é a forma como eu fui me sentindo, e também como eu me coloquei nesse contexto, assim. Eu só queria, eu tinha terminado a faculdade, eu só queria conseguir ler coisas mais ficcionais e que me não fizessem lembrar muito leitura obrigatória, assim, sei lá, relaxamento para outros tipos de leitura. Eu entrei em dois clubes do livro, um deles era só sobre filme de romance. Desde o início tinha essa especificação do clube, mesmo assim eu entrei. Só que chegou um momento que eu estava muito cansada de ler, porque para mim
o romance se tornou um grande mercado. A gente pode ver, na maioria de best-sellers sendo vendidos, muito sobre romances que elas têm estruturas muito parecidas e se vendem muito rápido, porque as pessoas é uma forma de escape. O que elas não conseguem, de fato, na vida real, elas buscam em ficções. E esses livros, elas colocam um universo totalmente paralelo do que, de fato, talvez algumas pessoas vivam. A maioria desses livros são escritos por mulheres que descrevem determinado especificações para homens que não existe. É um mundo totalmente fantasioso. Então, são livros... gente, desculpa, não tô criticando, mas tipo, são livros de fato bons, mas eu acho que se você consome em um volume muito grande esses livros, você entra em um mundo paralelo muito difícil de você, se você não tiver consciente de você sair, porque cria um ciclo vicioso. Eu acho que isso tudo, toda essa produção, todas essas produções, são de fato com a intenção de nos dar algo que é fugaz, que é rápido, que é passageiro, tipo, te enebriar em uma sensação quando realmente o que você quer é fugir do mundo real. O que você de fato está querendo é não acessar coisas que são muito difíceis para você, como de fato saber que para conseguir lidar com o amor com o outro, seja esse nesses variados tipos de relações que eu citei ao longo do vídeo, não somente o amor amoroso, você de fato precisa se atravessar primeiro e saber da onde surge a sua falta e as suas necessidades. E saber que não é o outro que vai te suprir. Eu acho que você precisa lidar com você primeiro. As pessoas, elas vão passar pela sua vida, você querendo ou não. Mas no sentido de você não descontar no outro, esperar expectativas que talvez não serão supridas, de certa forma. Porque as pessoas, elas não têm a necessidade ou o dever de suprir algo em você. Nunca foi o dever das pessoas esse. Eu acho que você tem que saber lidar com os seus limites. Isso vocês. Eu também tenho que saber lidar com os meus limites. Não posso cobrar dentro de uma amizade a entrega do que eu preciso da minha falta. Porque em algum momento eu tive determinada falta que não foi trabalhada. Não dá pra cobrar isso das pessoas. A gente precisa trabalhar isso na gente e não esperar e não colocar nossa mente no sentido de suspender uma falta ou suspender uma necessidade a partir de consumo de conteúdos muito rasos. Esses conteúdos, eles são bons em determinado momento, mas ele não pode ser a única leitura que eu faço em todo um ano. E unindo essas duas obras, para mim ficou muito claro algo que é essencial que a gente tenha em mente, que o amor, ele não nasce pronto, seja ele qual for. Indo contra a romantização da vida, que, nossa, as coisas elas podem ser dadas muito superficiais, as coisas elas precisam ser aprendidas, testadas, projetadas de forma no sentido de, tipo assim, nossa, isso futuramente vai dar certo? Tem raízes profundas para poder conseguir se firmar futuramente? E apesar de tudo isso, não é simples. O amor nos seus diversos contextos não é simples, porque decisões sempre precisam ser tomadas. Colide dos dois mundos, da Dolly e da Lucy, a pergunta, eu acho que mais honesta, não seja de fato sobre o que seja o amor e tudo que eu sei sobre o amor, mas de fato seja o que torna a vida mais agradável de ser vivida. São os meus amigos, são as pessoas que me fazem me sentir leve e acolhida, são amores que estão ali para mim no sentido de saber que, caramba, eu posso me abrir, eu posso ser quem eu quiser aqui, porque não existe julgamento. E aí, chegando à conclusão que se você não sabe quem de fato você é, o que você quer, se você não se atravessa para poder se entender, você vai estar sempre em busca de um preenchimento, um ciclo vicioso, que você não sabe o que você está buscando. E se você não sabe o que você está buscando, você vai deixar qualquer coisa te atravessar. E aí entra, eu acho que uma sequência de frustrações, de abusos emocionais, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não impõe limites, a gente deixa qualquer coisa entrar. E com esse vídeo, eu nunca tive pretensão de responder alguma pergunta filosófica subjetiva, mas jogar notas sobre o amor, sobre a vida, sobre as relações. Eu acho que deixar essa pergunta jogar no universo YouTube, o que torna a sua vida mais agradável de ser vivida, tem sido para mim, eu acho que uma forma de impor limites, porque quando eu penso, ai,
escolhas difíceis de ser tomada, mas pro sim ou pro não, o que torna a minha vida mais fácil, mais agradável de ser vivida, não mais fácil, mas agradável de ser vivida, faz eu saber mais ou menos para onde ir. Me ajuda nesse processo difícil de tomar decisões na vida adulta sobre pessoas, sobre lugares, sobre o que fazer, que o amor pode vir de diversas formas. Seja, não sei, em uma relação, em uma troca muito específica em um momento, o amor pode vir de uma forma muito subjetiva. E aí, às vezes, você só vai entender que foi uma forma de um ato de amar bem depois. Mas você saber o que torna a vida mais agradável de ser vivida, eu acho que é uma forma mais fácil e rápida de pensar e escolher momentaneamente e ter consciência do que está sendo vivido.